vetores de caracteres. São estruturas utilizadas para armazenar palavras, frases, texto em C. Linguagens como Java, C#, possuem o tipo de dado string. Então, quando tu quer armazenar uma palavra, um texto, tu usa o tipo string. O C puro não tem esse tipo. Então, como é que a gente faz quando a gente precisa armazenar o nome de um aluno? Quando a gente precisa armazenar o e-mail? A gente precisa criar um vetor de caracteres que vai fazer esse armazenamento das informações. Como que a gente declara? É um vetor de char, então o tipo char, eu vou armazenar letras, ou símbolos. E eu preciso dar um nome da mesma maneira que a gente já viu para os vetores normais. Então, aqui eu dei o nome de cidade e eu preciso especificar o tamanho. É um vetor. Nesse caso, eu especifiquei tamanho 4 e armazenei a palavra rio. O que quer dizer esse armazenamento aqui? Que no índice 0 é armazenado a letra L, no 1 a letra I e no 2 a letra O. E esse contrabarra 0 serve para quê? Serve para que se consiga identificar final de string. Por isso que apesar de eu só ter armazenado 3 caracteres, o meu tamanho de string é 4. Então eu sempre preciso deixar um espaço a mais em memória para armazenar o final de string. Então é necessário para que as funções, que a gente vai ver várias, que manipulam as strings, consigam ser utilizadas. Consigo encontrar o final da string e parar de manipular. Próxima string, a string disc, tem 40 caracteres, mas eu não usei todos. Eu só armazenei a palavra algoritmo. Então, mesma coisa, A no índice 0, L no índice 1 e assim sucessivamente. Nesse caso, eu estou usando memória de forma inútil, porque eu declarei com 40 posições, mas na verdade eu não preciso de tudo isso para armazenar, essa variável que se refere à disciplina. Não preciso tudo isso para armazenar algoritmo. Então tá me sobrando aí espaços de memória. Isso é equivalente a fazer a instrução dessa maneira. Então, se eu não quiser especificar cada um dos índices, o valor que vai ser atribuído, como é feito aqui, entre aspas simples, eu consigo fazer isso usando aspas duplas. Então, char cidade com tamanho 4 vai receber rio. Não preciso especificar o contrabarra 0 no final, porque automaticamente ele vai inserir. Da mesma maneira que algoritmo. Mesmo não especificando, ele insere como último caractere o caractere contrabarra 0. Nesses casos, eu só consigo fazer essa atribuição porque eu estou declarando e já fazendo a inicialização da variável. Em outro momento do código, se eu não tivesse essa declaração, eu não consigo fazer a atribuição dessa maneira para dentro da string. Eu preciso usar uma função para fazer a cópia, ou seja, para atribuir rio para a cidade. Então, essa atribuição simples que vocês estão acostumados a usar para as variáveis não funciona com o string se for no decorrer do código e não na sua inicialização. Então, é importante lembrar disso. Aqui tem outros exemplos de declaração e inicialização de string. A primeira aqui, ela vai receber nada. Então, ela é uma string que, na verdade, aqui ela vai ter tamanho 1, porque ela só vai armazenar o contrabarra 0. Rio de Janeiro, vai contando aqui os caracteres, são 15 elementos, contando os espaços em branco, mais um para o contrabarra 0. Então, eu tenho 14 caracteres, mais o contrabarra 0. S2 vai ser uma string de tamanho 15.
está declarada para ter 81 caracteres também, mas eu só consigo armazenar 80 porque o último tem que ser reservado para o contrabarra zero. Tá? Quer dizer que se o usuário digitar mais do que esses 80, o último não vai ser armazenado, tá? Porque ele vai ser usado pelo contrabarra zero. E o rio, que vai ser atribuído aqui para S4. Então também eu vou usar 3 para armazenar os caracteres e mais um espaço para o contrabarra zero. As outras posições, os outros índices vão ficar inúteis aí. Então a primeira função aqui, a função gets. Quando a gente vai fazer leitura de string, a gente pode fazer a leitura pelo scanf. Tá? A leitura pelo scanf, eu usaria o %s para ler a string e não preciso colocar o e comercial na frente, como a gente está acostumado a fazer com as variáveis, e também não preciso especificar qual posição eu estou atribuindo. Tá? Mas, quando se usa o scanf para leitura de string, ele não vai fazer a leitura do que a gente digitar depois do espaço. Um exemplo disso, vou pedir para o usuário digitar o nome dele. Tá? Então, se eu fosse usuário, eu digitaria lá, Silvana, espacinho, Teodoro. Com o scanf, tudo que eu digitar após esse espaço, ele não é armazenado na string. Tá? Então, ele armazenaria apenas Silvana. Tá? Então, o correto, quando eu vou fazer leitura de string, é usar a função gets. Tá? A função gets, ela é a equivalente a scanf, mas ela consegue ler tudo o que tu digitar, inclusive o espaço em branco. Tá? Então, gets, o nome que tu deu aí para tua string. Nesse caso aqui eu chamei de str, gets str, até que tu teclar enter, ele continua lendo as strings, os caracteres, perdão. Lógico que ele só vai conseguir armazenar 79. Tá? Porque eu declarei ela com 80, o usuário vai poder digitar quantos caracteres ele quiser, mas eu só tenho espaço para armazenar 79. Tá? Então, quando eu teclar o Enter, ele vai armazenar 79 caracteres. Né? Quando eu vou printar string, eu preciso printar usando o %s. Tá? %s, string. Tá? E aí eu coloco apenas o nome do meu vetor. Não coloco nada referente a índice. Por quê? Porque eu quero printar todo o conteúdo da minha string. Né? Eu não quero printar só o que está armazenado lá no índice 0, como a gente fazia com o vetor normal, ou no índice 1. Não, eu quero printar ela inteira. Né? E a gente não precisa fazer um for para fazer esse print. Não, é mais simples. Só coloco o %s e o nome que eu dei para a minha string. Ele vai printar todo o conteúdo. A função puts, ela é utilizada para imprimir essa string. Tá? Então, ou eu uso o printf, como já mostrei para vocês, ou eu uso a puts. A puts, além de imprimir a string, ela ainda vai imprimir uma linha nova. Tá? Então, poderia colocar o contrabarra n no final lá do meu printf, ou usar essa função que vai fazer a mesma coisa. Tá? Quem já está acostumado a usar o printf, continua usando. Quem preferir usar essa, já tem um pouquinho menos de código para digitar. Próxima função, strcpy, ela vai efetuar a cópia do conteúdo de uma string para outra. Tá? Então, ela vai copiar um conteúdo. Ou tu consegue colocar duas strings, ou nesse caso aqui, eu já estou especificando o conjunto de caracteres que eu quero armazenar. Então, eu quero armazenar alô dentro da string str. Tá? Então, pensem que essa vírgula aqui funciona como se fosse uma atribuição. Eu estou copiando alô para str. Tá? É essa a função desse comando, str de string, cpy de copy. Tá? Então, eu estou copiando alô para a string str. O que quer dizer? Que str
L e no índice 2, O, além do contrabarra 0, que identifica final de string. Tá? Então, eu estou usando aqui dos 20, estou usando 4. Tá? Então, não funciona a atribuição no decorrer do código com o nosso igual. Tá? Eu preciso usar o strcpy. Só vai funcionar com o igual se for junto com a declaração da variável. Eu também posso usar a função str especificando quantos caracteres eu quero copiar. Tá? Nesse caso, tem o n aqui. Tá? Então, é uma variação do str. E eu digo que eu quero copiar apenas x caracteres para essa string destino aqui. Tá? Então, sei lá, no mesmo exemplo que a gente usou lá, alô. Tá? Quero copiar alô para str. Ok? Eu posso especificar aqui que eu só quero copiar um caractere. O que ele vai copiar? Apenas o A. Os demais, não. Próxima função é de concatenação. Então, quando eu quero unir duas strings, eu uso a função strcat. Tá? Então, ela vai unir, né? Vai mostrar as duas strings uma após a outra. Nesse exemplo aqui, eu estou copiando para a string 1, bom, para a string 2, dia. Tá? Tem um espacinho aqui, dia. E estou concatenando a string 1 com a string 2. Vejam que a gente não especifica nada de índice, a gente apenas coloca o nome. Tá? E depois eu printo aqui a string 1. Quando eu fizer isso, o conteúdo de 1 estará unido com o conteúdo de 2. Então, 1 tinha bom, 2 dia. Quando eu mandar mostrar 1, ela estará com bom dia armazenado lá dentro. Tá? Então, ela une o conteúdo dessas duas strings. E como aqui é a string destino, ela vai copiar para a string 1 o conteúdo que está lá no 2, tá? Que é o nome que eu dei para minha string. Ok? Da mesma maneira que a função de cópia, eu também posso especificar quantos caracteres eu quero concatenar. Tá? Então, é uma variação, tá? Com o n aqui. Importante, se eu quiser comparar duas strings. Tá? Então, como é que eu sei se o conteúdo de uma string é igual ao conteúdo de outra? Não posso usar o nosso igual. Tá? Então, isso aqui não vai funcionar para comparar duas strings. Tá? Eu preciso usar uma função para fazer essa comparação. Tá? E essa função se chama strcmp, tá? De compare. Então, ela vai comparar a string 1 com a string 2. E ela vai retornar igual a 0, tá? Caso ambas as strings sejam iguais. Tá? Então, se as strings forem iguais, ela retorna o valor 0. Se elas forem diferentes, ela vai retornar um valor diferente de 0. Então, aqui tem um exemplo. Digite a senha, get de senha, leio a senha e faço um if. Se strcmp s, que é a string que eu pedi para o usuário digitar, for igual a laranja, ou seja, eu quero saber se o usuário me digitou a senha correta, que nesse caso a gente especificou como sendo laranja. Tá? Então, se o usuário tiver digitado laranja exatamente igual ao que eu estou prevendo para a senha, ele vai retornar 0. Tá? Se ele retornar 0, é porque esse if será verdadeiro, ele vai imprimir senha ok, caso contrário, senha inválida. Tá? Se o usuário digitar laranja com L maiúsculo, já não é igual. Tá? Então, já vai retornar aqui
que não são iguais. Tá? Então, caixa alta e caixa baixa, ele vai fazer distinção. Tá? Então, comparar duas strings, não pode usar o igual igual. Tem que usar o str CMP. Tá? Todas as funções de manipulação de string, elas vão começar com str. Tá? Próxima função é a função que retorna o tamanho de uma string. Tá? Nesse caso aqui, eu declarei a string str e já inicializei com curso. Tá? No momento que eu quero saber quantos caracteres eu tenho ali dentro, eu posso usar essa função strlen, de language. Tá? E passo qual string que eu estou querendo ver o tamanho. Nesse caso é str. Tá? Então, nesse caso, a string ela possui 5 caracteres. Tá? Esse é o tamanho dela. É legal quando eu preciso percorrer, por exemplo, a string. Se eu peço para o usuário digitar e especifico um tamanho grande, eu peço para ele digitar o endereço dele. Por exemplo, a gente não sabe quantos caracteres vai ter o endereço, então normalmente o que a gente faz? A gente coloca um valor bem grande. Coloco lá, char endereço com 300 caracteres. Tá? Então, no meu pior caso, o cara vai digitar 300 caracteres por endereço dele. Logicamente, é muito difícil que o cara vai digitar tudo isso, não vai ter um endereço tão grande. Então, o que eu faço? Como eu não sei quantos ele digita para cada endereço, lá no meu laço de repetição, ao invés de eu ir até 300, que é o tamanho que eu sei máximo da string, eu vou apenas até tamanho que depois que eu li a string, eu vejo aqui qual que é o tamanho, ou seja, quantos caracteres o usuário digitou. Tá? Isso faz com que eu ganhe tempo de processamento, porque se ele digitou lá, o endereço dele é curtinho, digitou, sei lá, 20 caracteres, não tem por que eu ir até 300. Né? Mas eu não tenho como saber quantos caracteres ele vai digitar, só após ele ter digitado. Então, eu consigo usar essa função aqui, strlen, para capturar quantos caracteres ele digitou, jogo para uma variável e faço esse meu laço de repetição e até esse tamanho aqui, tá? Para não perder em tempo de processamento, sem ter porquê. Próxima função é strHave. O que ela vai fazer? Ela vai inverter uma string. Tá? Então é legal usar, por exemplo, se eu quero encriptar uma senha, por exemplo. Tá? Posso inverter os caracteres, por exemplo. Tá? A minha string aqui eu chamei de exemplo, o tamanho dela é 6, são 5 caracteres, mais contra barra 0, então eu preciso de um a mais. Quando eu aplico essa função, ela vai inverter a string. Tá? O que ele vai printar nesse caso aqui? O último caractere primeiro. Tá? Então, isso aqui vai ser O, S, R, U e C. Tá? Então, ele vai printar a string invertida. Tá? Do último caractere inserido para o primeiro. Função strupr é a função utilizada para colocar uma string em caixa alta. Tá? Então, de uppercase. Mesma coisa, aplico strupr sobre a minha string, nesse caso, curso. O que ele vai fazer? Ele vai converter todos os caracteres da string para maiúsculo. Tá? Nesse caso, ela seria convertida para curso. Tá? Então, ele sobrescreve o conteúdo anterior. Qualquer momento do programa, depois que eu aplicar a função, a string aqui não estará mais em minúsculo. Tá? É como se eu fizesse uma atribuição. O conteúdo dele é modificado para maiúsculo. Tá? Já para converter para minúsculo, eu uso a strLWR, tá? Que é de lowercase. Ele vai converter para minúsculo. Tá? Converte, altera o conteúdo. Tá? A função strlen
7, que é a última função que a gente vai ver de manipulação de string, ela substitui caracteres, tá, por um determinado caractere específico. Nesse caso aqui, eu estou pedindo para o str7 substituir todos os caracteres do exemplo, da string exemplo, para o caractere C. Tá? Então, eu especifico o caractere que eu quero substituir, né, pelo caractere que eu quero substituir, e ele vai fazer a substituição de cada um dos caracteres que compõem a string, que eu estou passando aqui como parâmetro, para aquele caractere específico. Nesse caso, seria C, maiúsculo. Tá? Isso que ele iria printar. Tá? Importante, para trabalhar com essas funções str7, strcmp, strupr, lwr, eu preciso incluir a biblioteca string.h. Tá? Então, além do include do stdio, que você já usa, a gente precisa também incluir o string.h, porque lá no string.h é que estão as implementações dessas funções aqui. Então, se tu não inclui a biblioteca, ele vai gerar um erro de compilação, porque ele não vai encontrar o código para conseguir executar essas funções. Tá? Então, é importante, vou trabalhar com strings, já coloco o include lá mais.